O Miltinho do Trânsito, conhecido, né? Milton Gaspar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Meu nome é Milton Gaspar, mas assim, ó, os Ninguém amigos, conhece, a né? pessoa chama de Miltinho e tal, e como é um apelido carinhoso, então Sim, eu até gosto de ser chamado assim. É verdade. Obrigado pela sua entrevista. Nós temos alguns pontos de estrangulamento de problemas de trânsito aqui em Tubarão. Um deles é a ponte Paulo Osni Mai, né? Onde eu anteontem recebi de um professor da universidade, né, um colega lá da universidade, fotos de um novo acidente que havia acontecido lá e tal. Disse, olha, todo dia acontece isso. E eu tive conversando ontem com o Felipe Nascimento, né, o gerente nosso secretário. Nosso secretário. E aí ele disse que não, vamos ver e tal, porque eu falei exatamente sobre isso. E à tarde ele me mandou imagens da colocação do bloqueio ali. Do bloqueio ali. Que foi colocado, né? Ali. Uma viatura da Polícia Municipal, né? Como é que está essa situação ali? Porque ali a sinalização, Miltinho, tudo está organizado do ponto de vista de orientação do motorista. Exato. Mas as pessoas não cumprem, é isso? Ô, Ronaldo, olha só. Nós recebemos 2 requerimentos da Câmara de Vereadores. Acho que agora, uma semana atrás, recebemos o segundo. E esse requerimento, ele pedia para que a gente fosse lá reforçar a sinalização. Tá? O vereador solicitou que colocasse uma placa que indicasse proibição em seguir em frente. Tá? Aí, na terça-feira, então, o prefeito me ligou e pediu para que a gente fosse até... Temos imagens. Né? Exato. Fôssemos até o local, dar uma verificada, então, e corrigir a sinalização. O que aconteceu que eu cheguei lá, e eu não sei se tem imagem aí das placas, mas existe uma placa à direita aí dessa Sim. imagem, que fica bem na calçada. Essa daí, né? Não. Essa aí foi colocada aquela placa que ela tá, na verdade, tá na parte de trás são 2 placas lá, tá? Tem uma placa de pare lá e uma placa dizendo o seguinte: siga à direita. Siga convergir à direita ou conversão à direita, tá? Então, assim, isso significa que se a placa que está dizendo conversão à direita, você não pode seguir em frente. Claro. Tá, então assim, eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, saí de lá, era 11h45 mais ou menos. Eu fiquei sozinho ali, né? Como eu não tenho roupa da polícia, nada, eu sou um civil, não estou ali para fiscalizar, mas eu fiquei só verificando. Eu contei 26 veículos. 26, 22 veículos. Quanto tempo, meu filho? 40 minutos. 22 automóveis, 4 motocicletas. Tá? Eles simplesmente pararam ali e seguiram em frente. Aí, assim, eu tomei a liberdade de chamar a atenção de alguns motoristas. Quando tinha essa possibilidade, eu chamei. Então, eu lembro de uma moça, numa motinho, ela parou. E aí, como ela estava olhando, tinha trânsito no sentido do ponte, né, para a Rua Uruguai. Eu comecei a chamar a atenção dela, tentar chamar a atenção, até que ela me olhou e eu falei assim: moça, ó a placa aqui, ó, você tem que ir convergir à direita, você tem que entrar à direita, você não pode seguir em frente. Ela chamou um palavrão para mim, sim. Tá? Faltou com a educação, chamou um palavrão e falou assim: ó, vai cuidar da tua vida. Que barbaridade. Bem, eu na verdade estava cuidando da vida de todo cidadão, né? Inclusive entendeu? dela. Inclusive a dela, tá? Ela foi muito infeliz na colocação dela. Teve um outro motorista que perguntou para mim assim: mas não pode mais seguir em frente, seu amigo? Nunca pôde, tá? Mas ele continuou e seguiu em frente. E foi. Tá? Teve um outro que disse assim: tu vai ter que ficar aqui pelo menos um mês inteiro para tentar orientar o pessoal. Mas assim, só para ilustrar a nossa conversa, isso representa assim, eu vou dizer que seja uma pequena parte dos motoristas da nossa cidade, e lógico que tem motorista de outras cidades também, porque a gente recebe aqui visitantes de várias cidades da nossa região, da região da Murel, tá? Então tem motorista de outras cidades que muitas vezes não tem conhecimento, mas tem as placas, tem a sinalização, é só verificar então e respeitar a sinalização, né? Mas assim, uma pequena parte, tá? Não são todos
não é a maioria, felizmente, mas uma pequena parte desconhece a legislação de trânsito, uma pequena parte conhece, mas não respeita, e uma pequena parte quer facilitar o seu trajeto, cortando o caminho, porque eu vi ali algumas empresas que prestam serviço na área de alimentação, vou dizer assim, que cortaram o caminho por ali, não só uma vez, mas 2 vezes, tal, e algumas motocicletas também. Então, assim, a gente está aqui mais no sentido de conscientizar. Claro. Depois que a Guarda Municipal chegou, com a presença da Guarda Municipal, ninguém mais cometeu esse erro, tá? E a gente ficou ali até meio-dia, colocamos uns cones provisórios e dali o pessoal foi fazendo a conversão correta. Na parte da tarde, então, o pessoal da Secretaria de Serviços Públicos, que tem lá o comando do nosso amigo Jó, que tem feito um bom trabalho juntamente com a nossa secretaria, tá? E aí, então nos atendeu e mandou o funcionário que faz a parte operacional de trânsito ir lá e colocar aqueles bloqueios, né? Então, assim, ó, e também quero agradecer aqui ao Corpo de Bombeiros que foi lá e fez encheu os bloqueios com água, porque aquilo ali, eles são enchidos ou são cheios é plástico? com ar. É plástico, é um plástico resistente. Eu achei que aquilo fosse sólido. É um plástico resistente, e então ele tem que ter peso, aquilo ali é leve, para que o vento não carregue. As pessoas, os vândalos com facilidade não retirem dali, então colocaram água dentro para causar um peso e ele não sair do lugar ali. Também evitar um acidente de trânsito com aquelas barreiras ali. Não sabia, achei que aquilo fosse sólido, realmente. Não, ele é. Não, ele é oco, é que plástico, ele tem um reservatório ali que ou coloca areia, né? Mas é mais trabalhoso, ou água. Que legal. Infelizmente, né, meu tio, a gente sabe, a placa que diz ali conversão à direita, ela não é uma sugestão, ela é uma obrigação. Ela é uma obrigação. Obrigação. Ou seja, as pessoas fazem conscientemente de burlar esse direcionamento. Sim. Quem faz consciente que ele está errado, mas ele quer cortar o trajeto dele, criar um atalho e passa direto ali. Aonde, o Ronaldo, assim, ó, que vem ocasionar os acidentes. Claro. Não sei como é que foi esse acidente agora acho que foi segunda-feira. Entre uma moça de moto e um senhor, tá? Mas me parece que a moça vinha pela ponte e acredito que o senhor, eu tô achando, tá? Sim. O senhor passou direto ali por não verificar a sinalização. Sim. Essa foi a narração, a narrativa do professor Fernando lá da Unisul, que mandou as fotos aí. Bom, ali de uma certa maneira está organizado, né? Porque as pessoas agora não podem passar direto, são obrigadas, o que do ponto de vista de consciência social é muito ruim. Tá? As pessoas não deveria ser necessário, tem que botar uma barreira física para as pessoas fazerem o que é obrigatório. Tá? Mas, de uma certa maneira, está resolvido. E a questão da Ponte do Andrino? A Ponte do Andrino, Ronaldo, só me deixa terminar. Ontem de manhã nós tivemos um evento sobre segurança de trânsito organizado no Sigma, né? Pelo CETRAN de Florianópolis, e eu fui convidado, inclusive participei fazendo uma pequena palestra e apresentando o nosso departamento. O prefeito Sorato estava junto e a gente conversou sobre isso aí, e eu sugeri, tá, que a gente coloque um bloqueio no vão central da ponte, iniciando da ponte, e ele vai seguir por uns 20 metros. Tá? Dando sequência, Uruguai adentro ali. Isso, para quem transita na BR e vê aquelas muretas ou guarda-reio, o que seja, a gente está verificando aí a questão da compra de material, ou se a gente consegue aí com o próprio DENIT, eu estou fazendo esse levantamento, para a gente então fazer isso aí, vai retirar aquela sinalização provisória, então ali vai ficar definitivamente uma barreira e o pessoal não vai mais transpor aquele cruzamento diretamente. Claro. Lógico que vou aqui novamente mencionar, eu sei, a gente tem conhecimento porque nos denunciaram que alguns motociclistas estavam contornando essa barreira que a gente deixou e estavam passando direto. Os automóveis não. E vai acontecer, se a gente colocar um bloqueio definitivo no meio, vai acontecer também, mas aí é responsabilidade de cada um com relação ao acidente. Mas se colocar mais para dentro da rua,
certamente não vai acontecer, porque o motociclista não vai poder entrar na Uruguai e depois ter que voltar na contramão. É o que a gente espera. Mas se colocar mais, né, numa sequência maior dentro da Rua Uruguai, né, em direção a Marculino ali, seguramente vai acontecer isso, né? Aumentar o ponto de bloqueio, né? É verdade. E o Andrino? Bem, nós também fomos cobrados com relação àquele semáforo, né? Tivemos uma reunião com o prefeito já na semana passada, apresentamos alguns projetos para o prefeito. E na segunda-feira agora a gente apresentou também um projeto na Câmara de Vereadores para os vereadores, tá? E eles concordaram. Por que a gente apresentar para os vereadores? Porque os vereadores representam a opinião pública, representam o eleitorado deles. Então a gente respeita cada vereador independente do seu partido, tá? Então fomos lá ter o apoio e aprovação dos vereadores. E eles gostaram da sugestão, então o que a gente pretende fazer ali? Nós vamos desativar aquele semáforo, ele vai ficar por um período de 30 dias piscando intermitente no amarelo, sinalizando atenção para o motorista, tá? Vamos colocar uma rotatória baixa, uma rotatória de tachão, não vai ser aquela rotatória alta, vai ser uma rotatória, logicamente, fora de padrão, tá? Não tem como tu colocar uma rotatória lá com um padrão legal, não temos espaço. Ali a gente tem uma dificuldade grande porque as ruas se desencontram. A rua Genésio de Souza Goulart, que vem da Madre, com a rua, aquela que vem da sentido Passagem, ali Andrino, para a ponte ali, agora não me lembro o nome daquela rua ali. A rua, elas não se encontram, tá? Elas não são... ela não tem uma na frente da outra, não é? Não. Elas têm um assim, ó, é quase que uma pequena diagonal, uma para outra, tá? Então a gente fomos lá, o pessoal nosso lá do urbanismo foi lá, nos deu um apoio e tirou as medidas, e a gente então fez um desenho, um projeto com uma rotatória ali com um raio ali em torno de um projeto com 2 metros de raio e outra com 3 metros de raio, tá? Então, e a gente deixou um vão que gira em torno de 5 metros entre as esquinas, entre os cruzamentos, para que os veículos possam passar. Lógico que um caminhão grande, um caminhão bitruque, um caminhão com uma carreta com 2, 3 eixos, ela vai ter dificuldade. Como é que vai manobrar ali? Ela vai ter que fazer o contorno, ao contrário do que os automóveis e as motos vão fazer, tá? Para facilitar. Só que a gente teve olhando lá um dia, de cada 40, 50 automóveis, vai passar um caminhão. Não era um caminhão de porte grande, era um caminhão médio, então também vai ter condições de fazer esse contorno, tá? Mas, assim, ó, não é o correto fazer, não seria o ideal, mas diante de tantas reclamações, diante do trânsito que está causando ali em horários de pico, a gente vai tomar essa decisão para que possa dar fluência ao trânsito ali nos horários de pico. Mas isso seria provisório, então? Não. A princípio, a análise vai ser provisória, mas o projeto é ficar definitivo lá. É definitivo? Definitivo. Muito bom. E há a previsão de que isso resolva o problema da circulação ali? Bem, se eu te disser que a gente está estudando outras variáveis, né, outras alternativas, que seriam a abertura de outras vias, tá? Paralelas ou que tivessem início ali na rua Aldo Wilson, tá? E que fosse então cortar o caminho para esse pessoal, ou seja, que não levasse até aquele semáforo ou a futura rotatória. Tudo converge ali, né? A gente analisou ali a equipe do urbanismo, lá da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, juntamente com o nosso secretário Felipe, o Elon engenheiro, o Léo, o Elon arquiteto, o Léo engenheiro, a gente sentou, a gente foi lá, puxamos no Google Maps, a gente puxou toda a estrutura viária do município. Então a gente viu ali que assim, a Prudente de Moraes, ela desce, passa a curva ali, né, que é a curva conhecida como Curva da Poeira. Sim. E ela acho que tem ali uns 50, 100 metros à frente, ela para.
Então, seria uma alternativa a gente, então, dar continuidade a Prudente Moraes. Seria. Só que, se não me engano, ela teria que fazer uma passagem de nível mais na frente. Teria que conversar com a ferrovia, teria todo um projeto para ser feito. É uma situação mais demorada e mais delicada. Mais na frente tem uma travessa que alguns dos vereadores sugeriram, que acho que foi o Rafael Tchê, o Gelson Bento e tal, sugeriram que tem uma travessa ali, que ela sai da Aldo Wilson, e ela parece que ela é um projeto de rua. Então nós vamos analisar, vamos ver a viabilidade de dar continuidade a essa via, a essa rua, tá? O urbanismo está trabalhando em cima disso. E que a gente, então, isso já vai ajudar. Porque o veículo que chega ali, que ele tem que se deslocar para Madre, lá para Santa Luzia, né? Santa Rita, acho que é Mato Alto, aquela região ali, né? Sim. Então ele não precisa ir até o semáforo ou até a rotatória. Ele vai entrar ali, se não me engano, essa rua, ela tem a opção de sair ao lado da Sergal. Sim. E dali ele vai seguir o trajeto dele pela Genésio Souza Goulart. Tá? Da mesma forma, a gente está analisando alternativas que sigam para o lado da Passagem ali, o Andrino. Se eu pedir licença, precisamos fazer o nosso intervalo, pode continuar mais um tempo conosco? Não, com certeza. Precisamos fazer o nosso intervalo comercial aqui, em seguida tem o Redação SC, e eu tenho mais uma pergunta para fazer. Já voltamos. Estamos apresentando Hora da Cidade, com Ronaldo Santana. Cidade FM. ZYD 742. Cidade FM 103.7. A rádio da cidade. Dica rápida da Rádio Cidade para você cuidar bem do seu carro. Fique atento aos fluidos. Verifique óleo, água e combustível com frequência. Mais informações 48 3626 3900. Reciclagem de lixo. Faça a sua parte. Confira os horários da coleta seletiva no seu bairro. Acesse www.hackly.com.br. Você separa o lixo e todos saem ganhando. Hackly Limpeza Urbana. Notícias em 1 minuto. A Assembleia Legislativa está de olho para que as bolsas de estudo cheguem a quem realmente precisa em Santa Catarina. Depois de denúncias de falhas no programa Universidade Gratuita, os deputados estaduais organizaram uma audiência pública para discutir esse assunto. Eles querem mais transparência, regras claras e um controle mais firme por parte do governo do estado. O objetivo é garantir justiça, que as vagas não fiquem com quem pode pagar, mas sim com quem sonha em estudar e não tem condições de bancar. O ensino superior muda vidas e traz um futuro melhor para milhares de famílias. E é por isso que a Alesc está cobrando respostas. Porque quem precisa de ajuda não pode ficar sem apoio financeiro. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. FEAGRO 2025, de 10 a 13 de julho, no Parque de Exposição Humberto Heining, em Braço do Norte. Redação SC Todo Dia. Quinta-feira, 3 de julho de 2025, nos estúdios da Rádio Cidade no centro de Tubarão, a temperatura é de 15 graus. A Lei Seca completou 17 anos no Brasil e em Tubarão a Polícia Militar tem reforçado as operações para coibir a combinação de álcool e direção. Segundo o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Paulo Sérgio de Bonaportão, apenas em 2024 já foram registradas 62 autuações por embriaguez ou recusa ao teste do bafômetro. Número que se aproxima do total de 102 infrações lavradas em todo o ano passado no município. A empresa responsável pela coleta de lixo em Pescaria Brava emitiu uma nota de esclarecimento nessa semana a respeito do serviço prestado no município. A Louber Ambiental, que já geriu a coleta em Laguna, informou que optou por não estender o atual contrato com a prefeitura, que vem desde 2020, por entender que o prazo de 30 dias de vigência gera insegurança jurídica e empresarial de seus colaboradores e fornecedores. Urupema, conhecida como a cidade mais fria do Brasil, registrou menos 4,85 graus nas primeiras horas desta quinta-feira,
mas a sensação térmica chegou a menos 13, devido aos ventos de até 30 km por hora, segundo a Epagre Ciran. O frio intenso marca o fim da onda de frio em Santa Catarina, com a expectativa de temperaturas em elevação a partir desta tarde, conforme a Defesa Civil. Vamos agora ao esporte. As 2 finais do Campeonato Amador de Pescaria Brava serão realizadas no mesmo campo, o estádio João Albino Borges, em Santiago, casa do Botafogo. A decisão acontece entre o Catarinense de Carreira do Siqueiro e Santa Luzia do Siqueiro. É a primeira vez que ambos chegam à final e será a 7ª edição com um campeão inédito. O Redação volta às 11h30 da manhã. Continue com Hora da Cidade. Redação SC Todo Dia. Tá valendo Prêmio Solidariedade! Participe do projeto Tampinha Solidária 2025. Junte tampinhas plásticas e leve até o tampômetro nas rádios 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Você concorre a prêmios em dinheiro e ainda ajuda quem precisa. Uma campanha do portal SC Todo Dia e das rádios que colocam o meio ambiente em primeiro lugar. 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Tampinha Solidária. Faça o bem e brilhe com a sua atitude. Patrocínio. Conheça o lançamento da CR Empreendimentos, loteamento Ricardo Bressan, Janas Imobiliárias. Sergal, há 60 anos contribuindo com o desenvolvimento e qualidade de vida de nossa região. Tubarão Saneamento, compromisso com você e meio ambiente. Apoio, Prefeitura Municipal de Tubarão. Jornal da Rádio Cidade, edição das 13 horas. Sua fonte de informações do dia, de segunda a sexta-feira, 1h da tarde. Fique por dentro dos acontecimentos, com notícias, entrevistas e opiniões que marcam o início da tarde. Você está ouvindo Hora da Cidade, com Ronaldo Santana. Volta com o Hora da Cidade desta quinta-feira. Quinta-feira hoje, eu estou perdido. 3 de julho de 2025. Vamos dar continuidade aqui à entrevista com o gerente de trânsito de Tubarão, o Miltinho do Trânsito, o Milton Gaspar. E nós temos um problema também ali na questão da ponte Cavalcante, né, gerente? Como é que funciona isso aí? Olha, Ronaldo, assim, ó, deixa eu te explicar. Na verdade, aquele problema, ele não é responsabilidade do município de Tubarão. Sim. Mas não deixa de tirar a nossa responsabilidade como cidadão tubaronense, tá? Então, o que acontece? Eu utilizo muito ali, os meus filhos utilizam, porque a gente passa de carro ali, a gente tem que descer, porque eu moro no 60, a gente mora no 60, e quem faz aquele trajeto ali, que vem sentido norte-sul, da ponte para sentido túnel ali do Formigão, que tem que descer para vir para o Fábio Silva, Centro, Oficinas, ou ir para o quilômetro 60, ele normalmente, próximos das 18 horas, ele encontra ali um trânsito, um congestionamento muito grande, que na maioria das vezes, tá, isso aconteceu sempre comigo também, ele tem que parar em cima da ponte para aguardar o trânsito fluir. O que seria isso aí? Tu vai descer ali para pegar a rodovia Norberto Brunato lá embaixo, como a preferência da rodovia, ali não tem uma rotatória, não tem um trevo alemão, ali não tem nada que facilite a fluidez do trânsito, tá? Do pessoal que está saindo da BR, então cria um congestionamento, uma fila enorme que vai até em cima da ponte Cavalcante. O que isso pode acontecer? Daqui a pouco um caminhão, num dia, lá às 6 horas da tarde hoje, a gente sabe que está escuro, um dia com muita chuva, falta o caminhão daqui a pouco vem juntar um carro ali na traseira e vai levando todo mundo e vai causar um desastre enorme, tá? Então, assim, a gente tem sido cobrado, lá como eu moro lá, tem sido cobrado, eu estou cobrando o Estado, tá? O Estado já me deu um retorno dizendo que existe um projeto de realizar um trevo alemão lá embaixo, tá? Esse trevo alemão vai resolver o problema? 100%? Não. Vai ajudar, vai facilitar? Sim, tá? Então, pelo menos, assim, ó, o que eu quero informar é que a gente está cobrando o Estado,
tá? E o Estado está nos dando retorno. Existe um projeto já, inclusive já mandaram para mim, de realizar um trevo alemão ali embaixo, tá? E tem uma empresa, uma terceirizada, fazendo um trabalho de recuperação do asfalto da rodovia, que está vindo de Orleans para cá. Agora parece que ela está na região do quilômetro 60, São João. E a informação que o engenheiro me deu, tá? E o coordenador da região, do DEINFRA, que assim que essa empresa chegar ali no ponto, eles vão promover a alteração. E espero que realmente essa informação seja correta, porque é um desejo muito grande dos moradores de toda aquela região, inclusive de quem vai para Pedras Grandes, Orleans, Uruçanga, que passa por ali. E agora a gente também tem um trânsito aumentado em função da Ponte da Guarda, sim, que o pessoal da Guarda mais esquerda, a maioria desce por ali, porque a nossa rodovia tem um asfalto melhor, pavimento melhor, tá? Então, criou um aumento, claro, olha, significativo do trânsito ali nos horários de pico, tá? A gente percebe. Temos vários outros assuntos, mas nosso tempo se foi. Quero agradecer muito a presença do Milton Gaspar, o Miltinho do Trânsito aqui. Já fica previamente agendado para a gente conversar mais adiante sobre Altamiro Guimarães, sim, né? Sim. A questão lá da Zofa, né? Que tá Silvio Carnim, Rua dos Ferroviários, Silvio Búrigo, tem uma série de coisas para a gente falar sobre isso. Muito obrigado pela participação aqui, obrigado pelas informações, um bom trabalho. Mais adiante a gente volta a convidá-lo para participar aqui. Ronaldo, assim, eu que agradeço sinceramente o convite. Eu estou à disposição para uma próxima oportunidade e também quero deixar aqui um agradecimento muito grande ao secretário Felipe Nascimento, sim, que tem me dado toda a liberdade e a autoridade para trabalhar no departamento de trânsito, tá? E também eu tenho uma equipe lá muito boa que tem me ajudado bastante, tá bom? Muito bom. Deixar um abraço e dizer que a gente está trabalhando pela cidade, tá? Exatamente. Obrigado, Milton, pela participação. Valeu. Um abração. Por favor, Caio, pede